Há cerca de 40 mil anos, o último Neandertal desapareceu da face da Terra. Com ele, foi-se também o último representante de uma humanidade paralela à nossa. A partir daquele momento, nos tornamos os únicos humanos do planeta. Mas nem sempre foi assim. Por milhões de anos, várias espécies do gênero Homo coexistiram ao redor do mundo. O que aconteceu para restarmos apenas nós? Para responder essa pergunta, precisamos voltar no tempo e entender de onde viemos. Na biologia, somos classificados como animais, mamíferos, primatas, hominídeos e, finalmente, Homo sapiens. Cada uma dessas categorias representa uma longa linhagem evolutiva, com ancestrais que viveram há milhões de anos. E dentro do nosso gênero, o Homo, existiram muitas espécies além da nossa, e, por muito tempo, elas coexistiram. A história dos hominídeos começa na África, com o Homo habilis, há mais de 2 milhões de anos. Ele foi seguido por outros parentes, como o Homo ergaster e o famoso Homo erectus, que foi o primeiro a deixar a África e se espalhar pela Ásia e Europa. Nessa jornada surgiram espécies como o Homo antecessor, ancestral comum tanto nosso quanto dos neandertais. Enquanto nós, Homo sapiens, surgíamos na África há 300 mil anos, os neandertais já habitavam a Europa e parte da Ásia. Mas não estávamos sozinhos. Havia ainda os denisovanos, os enigmáticos Homo floresienses, conhecidos como hobbits da Indonésia, e possivelmente outras espécies que nem sequer descobrimos ainda. A Terra era habitada por múltiplos tipos de humanos. E aí está o primeiro ponto que quase nunca consideramos. A ideia de humanidade sempre foi mais diversa do que parece. E é justamente essa diversidade que levanta uma pergunta incômoda. Se existiam tantos humanos diferentes, por que só nós restamos? O que aconteceu com os outros? Durante muito tempo, foi comum acreditar que os neandertais desapareceram porque eram inferiores. Mais brutos, menos inteligentes, menos capazes. Mas a ciência moderna tem desmontado esse mito. Os neandertais tinham cérebros do mesmo tamanho, ou até maiores que os nossos. Eram fortes, adaptados ao frio, organizados e extremamente habilidosos com ferramentas. Preferiam pontas de pedra lascada, enquanto nós, africanos, moldávamos as pedras em facas. Isso não é falta de capacidade, é preferência. E preferência é sinal de cultura. Neandertais criavam ferramentas compostas, utilizavam fogo, limpavam animais em processos quase industriais, tinham dietas variadas, produziam arte, enterravam seus mortos. Tudo isso indica que eles não eram apenas semelhantes a nós. Eles eram de muitas maneiras humanos. E mais, eles se misturaram conosco. Temos DNA neandertal em nossos genes. O que significa que, em algum momento, os encontros entre Homo sapiens e neandertais não foram apenas hostis, foram íntimos. Então, por que eles desapareceram? Teria sido violência? Guerra? Genocídio? Talvez não. As evidências não apontam para uma extinção brutal. Há poucos sinais de confronto direto. O que parece ter acontecido é mais sutil. Quando os Homo sapiens chegaram à Europa, há cerca de 45 mil anos, eles encontraram um continente já habitado pelos neandertais. Só que estávamos todos diante de uma crise maior. O mundo estava mudando. O clima esfriava, a megafauna estava desaparecendo. Os recursos se tornavam escassos. Nesse cenário, duas espécies muito parecidas competiam pelos mesmos nichos ecológicos. Os mesmos abrigos, os mesmos alimentos, os mesmos territórios. E nessa competição silenciosa, talvez os Homo sapiens tenham levado vantagem, talvez fôssemos mais adaptáveis, talvez estivéssemos em número maior, ou talvez só tenhamos tido sorte. O fato é que, pouco tempo depois desse contato prolongado, os neandertais desapareceram, mas nós também quase fomos junto. Durante esse período de crise, muitos dos nossos grupos também desapareceram da Europa. Os humanos modernos que vivem hoje no continente descendem principalmente de uma segunda leva migratória, que chegou 20 mil anos depois. Então, será que matamos os últimos humanos? Talvez sim, mas não com lanças ou guerras.
Talvez os tenhamos vencido com algo ainda mais impiedoso, a simples competição. Mas também é verdade que eles sobreviveram em nós, nos nossos genes, na memória da Terra. E talvez nas perguntas que nos recusamos a abandonar. Por que restamos apenas nós? O que nos define como humanos? E se a resposta for que eles eram como nós em quase tudo, o que isso diz sobre o nosso passado? Sobre o nosso futuro? Hoje, mais uma vez, enfrentamos mudanças climáticas severas. Estamos testando os limites da nossa resiliência, da nossa capacidade de adaptação, da nossa habilidade de cooperar. O que a história dos Neandertais nos mostra é que vencer sozinhos não significa vencer de verdade. Então, não. Talvez ainda não tenhamos matado os últimos humanos, mas essa pergunta continua em aberto. E ela depende das escolhas que fazemos agora. Se essa história te fez pensar, compartilhe com alguém, reflita com outros. Porque talvez o maior legado dos Neandertais seja esse: nos lembrar que a sobrevivência não é sobre ser melhor, é sobre ser capaz de viver junto.